Olá, boa tarde. Hoje a gente vai pensar um pouquinho, conversar, bater um papo e sobre um dos aspectos que é uma grande polêmica e fonte de grande sofrimento hoje em dia, que é como lidar com a morte. Uma coisa desconhecida, a gente não sabe como nem porquê que acontece e a gente só sabe que a gente sofre. Sofre, chora e depende de quanto tempo você vai ficar neste sofrimento. Mas para entender a morte, eu queria falar o que é a vida. Porque se a gente não entende o que é vida, aí a gente vai ter uma dificuldade muito maior para lidar e entender o que é a morte. E tem uma frase do latim que geralmente o pessoal colocava assim, todas as casas, todas as placas, era a frase vamos dizer, do século, né? Todo mundo usava, todo mundo colocava nos seus comércios, suas casas, fazia camisa, tudo, que é momento mori. O que significa isso? Significa assim, lembra-se de que és mortal, que você vai morrer. Será que a gente morre mesmo? Será que a gente acaba? A gente está aqui nesse mundo, vivendo, experimentando a vida aqui? E será que assim que a gente, como a gente conhece, a pessoa está morta, que tudo acaba mesmo? Será que a vida, que Deus fez uma vida, o universo, o Criador fez uma vida, simplesmente para vir aqui viver um período, uns anos, uns décadas de experiência e depois tudo se acaba? Que sentido, às vezes, a gente pensando até que sentido que teria uma vida temporária que não tem um antes e não tem um depois. Aí vem isso foi ensinado para nós. Aí vem essa grande dificuldade da gente é, é, entender e compreender e lidar com essa questão das perdas, né, das pessoas, da família principalmente. E que a gente deveria também parar para pensar um pouco que a gente deveria ter a morte como uma grande conselheira. Porque se a gente prestar atenção no que é depois que a pessoa morre aqui nesse mundo material, e você fala assim, o que eu fiz da vida? Na hora da morte, você não lembra das coisas que você tem, do que você construiu, de quantas casas, quantos empregos, quantos isso, quantos carros, entendeu? Se você teve, quantos apartamentos, nada material. Você lembra o que eu fiz da minha vida. Você lembra na questão do ser, o que eu fui, quem sou eu, como foi a minha vida. Não passa nada na sua cabeça do que você tem. É a questão do ter versus ser. Você prefere ter as coisas ou você ser uma pessoa feliz e livre de valores, de arrependimentos, de mágoas, de tristezas, de coisas que você fez, talvez, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter magoado ninguém. Então é isso que vem na mente nos últimos momentos, né, do final término da vida carnal. Como a gente sabe disso? A gente sabe disso por experiências que vários médicos que cuidam de pacientes terminais, e o grande relato deles, a grande questão deles, é falar, chama fulano para me conversar, para me pedir perdão, que não sei o quê. Quer dizer, ele quer fazer as pazes com todo mundo, ele quer estar bem com todo mundo. Quer dizer, ele quer cuidar do seu ser e não do seu ter. Ele não pede ninguém, vai lá, toma conta da minha fortuna, do meu carro, da minha fábrica, das coisas. Então, mas aí nesse momento a gente acorda. Então por que a gente não começa a pensar que essa morte aí que a gente conhece, do jeito que a gente conhece, que nela, na hora que ela chegar, não adianta você ter, você só vai lembrar do ter, do ser. Então vamos começar a pensar desde agora, vamos ficar mais atentos para que depois seja mais fácil esse período de transição e de transformação. Aí a gente pensa também o seguinte, na vida é assim, todos nós passamos por isso. A gente só dá valor depois que perde. Aí quando perde um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho, uma pessoa querida, uma amiga, uma madrinha, qualquer pessoa. Aí você, mas fulano era tão bom. Aí acaba os defeitos da pessoa.
Acaba, ninguém fala que tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Quem é materialista vai falar, nossa, ele era muito rico, ele era isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Entendeu? Como que o que ter vale alguma coisa para Deus. Se você não chega lá um ser, um filho de Deus, né? Se retorna um filho de Deus, melhor do que você veio, Deus não quer saber quanto você tem, qual a sua riqueza, qual o seu saldo bancário, Deus não quer saber disso. Então nós ficamos mais espertos, né? E começa assim, a se preocupar mais com o nosso ser, quem é a gente, o que eu sou, que personalidade é minha, que caráter, minha integridade, minha honestidade, minha justiça. Porque a gente normalmente não dá muita atenção para esses valores, né? Que são os valores da vida enquanto a gente está aqui, e da outra vida também, que quando você perder esse corpo, você vai usar lá no mundo espiritual, no céu, como todos dizem, né? A maioria conhece assim, você vai ser o que você é aqui. Os valores que você tem aqui é a única coisa que você leva para lá. Você não leva nada, você vai de mãos vazias. Então você tem que levar o quê? Amor, paciência, compaixão, caridade, justiça. Isso não tem peso. Aí tem até aquele símbolo da justiça, né? Se não me engano é grego, que é aquela que tem uma balança e uma pena, uma coisa assim, uma balança com uma pena num prato e um coração humano do outro. Era no Egito mesmo. Aí eles avaliavam. O coração tinha que pesar menos do que uma pena. Aí, o que a gente faz? Como a gente não conhece muito bem a história, a gente diz assim, mas impossível, então ia todo mundo para o inferno, porque nenhum coração de carne que tem substância vai pesar menos do que uma pena. Impossível. Mas aí a gente vai analisando o que tem no coração. Amor, compaixão, caridade, bondade, justiça, honestidade, integridade, solidariedade. Isso pesa. Isso pesa menos do que uma pena. Então, quem tem isso no coração, vai. Quem não tem, como diz, né, tradicionalmente, quem pesar menos que a pena vai para o céu. Quem pesar mais vai para o inferno. É engraçado essas histórias. Então, que a gente valorize mais a vida, para poder entender que a morte é simplesmente uma continuidade, uma consequência do que a gente vive hoje, do que a gente faz com a nossa vida aqui. Entendeu? E outra coisa que a gente vai percebendo também, que tem uma outra história que se fala assim, uns filósofos antigos, são as histórias antigas lá, que vai chegar um momento que a humanidade, a ciência vai evoluir tanto, que não sei o que lá, essas coisas tudo aí, vai chegar um momento que o homem vai viver 200 anos. Aí eu falo assim, e que o homem com 200 anos vai atingir a sabedoria. Aí eu fico assim, então todos esses líderes que passaram por aí, até Jesus, que viveu só 33 anos, então Jesus não sabia nada, era um burro, que só vai conseguir chegar a um nível maior de inteligência e de sabedoria depois de 200 anos. É uma história assim, meio maluca que faz a gente ficar repensando, né? O que isso significa. Então nós temos que aproveitar mais o nosso pessoal, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de pensar, entendeu? Porque no final da vida, a gente não vai ficar pensando o que eu construí lá fora, o que eu construí de mim, quem sou eu, o que eu fiz comigo, né? E pensando que o que a gente pensa não define o mundo, não define as coisas, né? Nada é definido por aquilo que eu penso. As coisas existem por elas mesmas e são do jeito que elas são. A única coisa que nós temos é uma visão de um ponto de vista sobre as coisas. Então, nós temos esse ponto de vista sobre a morte, até então, passado pela religião, pela cultura antiga, tudo isso vem passando aí por todas as seitas, que morreu, acabou. Mas é engraçado, depois do 7º dia, eles mandam rezar uma missa, depois de um ano eles mandam rezar uma missa por mortos. Tem crédito que compra terreno, lote no céu para construir a casinha lá da pessoa, do familiar que morreu. Ai, se acaba tudo, se não existe morte, se acaba tudo, com a morte tudo acaba, tudo se vai, para que rezar para
Tem 7 dias. Para que rezar daí um mês, um ano? Ele todo ano está lá rezando, aniversário está lá rezando. Por que se não acredito na ressurreição? Nas sucessivas vidas, que são mais do que oportunidades, que a gente consegue perante o Criador, para poder voltar aqui e tentar melhorar, deixar de ter para ser. Aí a gente cada vez vai melhorando mais. Mas tem uma historiazinha do filósofo Parmênides, que ele faz uma explicação interessantíssima. E aí, não que eu aprendi, que eu descobri com isso, que eu já percebi as coisas um pouco por aí, mas eu vi uma lógica bem coerente naquilo que ele faz. Que ele conta o seguinte, que uma vez morava numa cidadezinha lá, ninguém dava muita atenção nele, não, porque as coisas que ele falava, o povo achava que era doideira, que ele era um maluco da cidade, que vivia ali perturbando as pessoas. Aí ele decidiu ir embora da cidade, aí ele já ia descendo e tudo, aí um aglomerado de pessoas lá, eles falaram assim, você tá sabendo, não, fulano morreu, que era uma pessoa importante no ter, né, na sociedade. Aí ele falou com ele assim, viu aquela quantidade de pessoas, perguntou que o homem morreu. Ele disse, a morte não existe. Ele disse, mas como? Você está vendo aqui, o cara está lá no caixão, não tem vida, vai ser morto, não tem vida, mas não. Ele falou, a morte não existe. Aí ele pegou e falou assim, mas o que é que vive? O que tudo que vive? Que tudo que vive eternamente não vai morrer. Então, para todos os seres viventes, somos constituídos de 3 coisas: de espírito, de matéria e de... cadê o outro? Espírito, matéria e ideia. O outro seria a questão da ideia, não, da forma. Porque a forma é a ideia que você tem daquela coisa, que você idealiza aquela forma ali, é a ideia. Então ele pega e fala assim, nós somos essa mistura dessas 3 coisas, espírito, matéria e forma. Então ele pergunta assim, dessas 3 coisas, o que é que morre? O espírito morre? Aí o pessoal pensa. Se o espírito morre, então ele não existe. O espírito morto não tem nada a ver. Então, se o espírito não morre, o espírito é imortal. Então, por que a gente reza e celebra as missas? Porque a gente acredita que a alma, que o espírito é imortal, vai existir para sempre. Está lá junto de Deus, no céu, lá no paraíso, entendeu? Essas coisas todas aí que geralmente foi ensinado que o povo acredita. Aí passou para o segundo e falou, a matéria morre? Aí o pessoal ficou todo assim, preocupado. Lembra da frase? Tu és pó e ao pó retornará. Né? Aí se a gente pegar lá no Lavoisier, que ele fala assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então vamos imaginar, o corpo morre, a carne, o que faz? Enterra. O que faz? Vira adubo, vira esterco, lá vai fertilizar a terra. Onde que foi o nosso corpo serviu? Para que ele se transformou numa outra coisa, e vai assim, vai. Tudo que morre cai na terra e vai se transformando. Ah, mas eu não vou morrer, não vou ser enterrado, vou ser cremado. Você vai virar cinzas, né? E essa cinza vai ser jogada onde? Vai fazer o quê com ela? Ela vai virar outra coisa, ela não vai ser mais seu corpo, ela vai ser uma cinza. E ela vai ser lançada normalmente em alguma outra coisa. Então, a matéria também não morre, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a matéria também é eterna. As suas partículas do nosso corpo, de todas as coisas que são matéria, se desintegra, entendeu? E transforma em outra coisa, mas você não perdeu a sua partícula, os seus átomos, as suas células, não vai desaparecer magicamente assim. E a terceira coisa é a forma. A forma nada mais é do que é uma ideia. Por exemplo, se eu falar para você um plástico, não tem forma. Se eu falar assim, um jarro de plástico, ou um jarro, você já imagina a forma do jarro e do plástico, entendeu?
Agora isso também cai na terra, tudo que é material, que é matéria, cai na terra, se decompõe. Aí, ou se você quebra, você tritura, monta uma outra coisa. A forma sumiu e você fez outra matéria. Na despese, se cria, tudo se transforma. Então você transformou, por exemplo, aquele jarro quebrado num outro jarro, ou num enfeite, ou numa outra coisa. Você pode dar a forma que você quiser. Então é a ideia que você tem é que dá forma às coisas. Ideia morre? Não morre. Ela é infinita. Não tem como matar uma ideia, um pensamento. Ele é infinito. Então, como tudo que é matéria se desintegra e refaz, renasce, então tudo é eterno. Aí que conclusão a gente chega? Se o espírito não morre, se a matéria não morre, se a forma, a ideia não morre, então a gente também não morre. Ah, mas morre sim, está lá dentro do caixão para quem quer. A matéria vai ser transformada. A matéria, o espírito sai, as ideias saem com o espírito no perispírito, na mente espiritual, do que acompanha o espírito, que você não perde nada, que você sabe, que você aprendeu, você vai estar em outra forma, vamos imaginar uma forma espiritual, invisível e inaudível. A gente não vê, a gente, na maioria das vezes, não vê e não ouve, entendeu? Mas tem pessoas que com faculdades mentais e espirituais e coisas mais evoluídas, e já está acontecendo muito aí, a gente já está vendo tantas essas coisas, tanta gente comentando, falando e divulgando isso. Tem pessoas mais desenvolvidas que conseguem ver, mas nós simplesmente pessoas aqui normalmente não somos dotados de nenhuma capacidade aí, de nenhuma qualificação melhor, mais evoluída, né? Então a gente não consegue ver e nem ouvir nem nada, mas a gente às vezes até sente, por sentir, você pode sentir, né? E a gente, o pessoal faz esse relato, parecia que alguém me deu um tapa, parecia que eu vi a voz de alguém. Isso acontece, né? Então a gente de vez em quando ouve mesmo. Então, se tudo é imortal, então a morte não existe. Aí eu estava pensando que quando a gente sai para vir para a Terra, que a gente vem de onde? Vem de algum lugar. A gente, vamos imaginar, a gente vem lá do Criador e vem para cá. Então a gente fica longe, vamos imaginar, do nosso Pai espiritual lá em cima de Deus. A morte é aí. A gente vem aqui, fica um tempo aqui. O que acontece quando o corpo perde, né, as suas capacidades fisiológicas? A gente volta para casa. Então morrer é voltar para casa, é voltar para casa do pai, para casa da mãe, para todo mundo lá. É voltar de novo para onde a gente veio. Então a morte, ela é um estado de consciência por você se identificar com o que você não é. Quer dizer, por que a gente sofre tanto? Porque a gente acha que a gente é só esse corpo, esse pacote de pele, osso, carne e gordura. A gente acha que a gente é só isso, e isso acabou a vida. E a vida não é só isso, né? A vida vai além de tudo isso mais. Então, que esse momento que nós estamos aqui na Terra, ele é passageiro, assim também como é passageiro o momento da morte. E por que a gente só dá valor à morte, às coisas depois que perde? É justamente nos contrastes. Em contraste entre a vida e a morte, o que é? É aquele momento ali de rompimento da vida do corpo físico. Aí, então, se você tinha pessoa do seu lado, você conhecia, tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um irmão, e a pessoa morreu. Então, só quando você rompe, você não vai ter mais, aí você dá valor à pessoa, aí você reconhece. Aí a gente aprende que como poderia ter vivido diferente, como poderia ter tratado diferente, como poderia ser tudo tão melhor, e a gente perde as oportunidades. Então, para que a gente vai esperar esse momento de contraste, de ruptura, para poder ser melhor? Igual duas cores, por exemplo, o azul e o cinza. Vamos imaginar que se tudo fosse cinza, a gente jamais saberia que existiu o azul. Mas é no contraste, onde um começa aqui, bem até cá, termina aqui, o outro começa. É nesse contraste, nesse encontro
né, desse atrito aí dos diferentes, é que a verdade aparece. É que a verdade se desnuda da nossa frente, a gente fala assim, puxa vida, tive tantas oportunidades de aprender, de fazer, e não fiz. E acontece também, como que vai trabalhar essa perda, com essa mentalidade que nós, principalmente os ocidentais, temos, de que a morte é o fim e tal. Aí se a gente parar e pensar que a pessoa que morre, vamos trocar, vamos supor que você é uma mãe, você perdeu um filho, uma filha, uma coisa assim. Você perdeu um filho, uma pessoa. Agora imagina a pessoa que morreu. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os tios, perdeu os amigos, perdeu o namorado, perdeu sua vida, perdeu seu trabalho, perdeu... Quem é que sofre mais? Será que quem ficou aqui, que perdeu um filho, mas continua tendo todas as outras coisas ali para consolar, para ali para te sustentar e para ir, e a gente fica só naquela lamentação do choro e ranger dos dentes, né? Por falta de entendimento. E a gente não percebe que com esse desespero, essa loucura, entendeu? Que pessoas adoecem, não conseguem superar, vai levando aquilo, começa a ter doenças psicológicas, emocionais, entendeu? Psicológicas, até físicas. E não sabe que, além dela achar que é só ela que sofre, ou ele que sofre, a pessoa no caso, ela está fazendo o ente amado, tão querido, e perdeu sofrer mais ainda, porque ele vê tudo isso, porque o espírito não morre, então ele continua vindo, e não pode fazer nada, porque são seres, nós aqui não temos, não é natural ter essa capacidade de ver e ouvir, né? O invisível, aquilo que está invisível. Imagina o sofrimento deles, deve ser muito maior do que o nosso. Então, será que essa lamentação, esse sofrimento todo, essa dor, claro que existe a dor, que existe a dor, tem um tempo, lógico, você estava acostumado com a outra pessoa, qualquer pessoa que a gente, né, principalmente com pai, mãe, filho, pessoas da família, é lógico que você vai sentir, você vai sofrer, tem que convívio de todas as horas, de todos os dias, hora de almoço, hora disso, você vê as coisas, você vê as outras. Lógico que vai ter sofrimento, que vai ter dor, e é normal e é necessário que a gente sinta essa dor, para que se rompa tudo de uma vez e passar para isso e não fazer aquele ente querido que se foi sofrer lá em cima, entendeu? Sofrer, como diz, vou sofrer lá no céu, porque os que ficaram aqui, em vez de falar assim, olha, muito obrigado, eu sei que eu vou sentir falta, que você ou viveu pouco ou viveu muito, tenho tantos anos, não imagino, né? Pode ser a idade que for, mas agradecer, muito obrigado por a gente ter convivido, por a gente ter partilhado, por ter me escolhido como pai, como mãe, como irmão, como namorado, seja lá o que for, entendeu? E continua, fica tranquilo, nós estamos aqui. Se o nosso desespero é 10, o deles deve ser 100. E como que eles fazem? Não seria um egoísmo da nossa parte? Porque eu não estou preocupada com quem morreu. Eu estou preocupada com o que eu estou sofrendo. E é só eu que sofro. E só eu. E quem morreu não perdeu muito mais do que eu que fiquei aqui. Eu só perdi o filho, que já é muito, já é o extremo, né? A gente sabe da dificuldade. Mas para pensar, você perdeu um elemento, ele perdeu pai, mãe, filho, avô, sobrinho, família, namorado, por aí vai tudo que tinha na vida. E a oportunidade de continuar vivendo mais com a gente, convivendo. Então que a gente tenha mais faz essa reflexão. Não é fácil? Não é fácil, entendeu? A gente sabe que é uma situação difícil, muito complicada, da gente se libertar, assim, de uma hora para outra e pronto, e acabou. Mas, mesmo que a gente esteja sofrendo, mas que a gente não faça com que esse nosso sofrimento seja maior ainda naquele ente querido que foi. Então, que a gente reze por eles, entendeu?
dá o conforto, procura passar mensagens boas para a pessoa que foi, para a pessoa que você perdeu. Porque além de você ir com o tempo melhorando com isso, com essa certeza que a morte não existe, que é imortal, a gente só não vê nem ouve, mas né, de acordo com as nossas faculdades aí. Por isso que nós estamos aí com esse véu, né? Só que rasgar esse véu aí da ignorância que nós temos, nós seres humanos temos, nós vamos enxergar tudo isso com muita clareza, entender, ouvir, conviver de igual por igual, com encarnados e desencarnados, com mortos-vivos. Porque senão o que a gente faz? A gente fica aqui na Terra igual aquela brincadeirinha de escola. Como que a coisa é antiga, né? Inconscientemente a gente sempre brincou na escola de morto-vivo. O que é a vida? É você estar consciente. O que é o morto? É quando você está lá apagadinho, agachadinho, né? Aí vivo, você está consciente, você está esperto. E a gente já brincava com isso. E brinca hoje nas escolas ainda com as crianças, né? Isso é comum nas escolas. Então, são coisas simples, coisas que a gente fez a vida inteira e não percebe que atrás disso tudo tem uma mensagem muito profunda. Então, que a gente possa pensar nisso. Espírito, matéria, ideia e forma não morre, são imortais. Tudo isso é imortal. Agora, o que nós devemos levar no nosso coração para que ele pese menos do que a pena? Justiça, amor, caridade, solidariedade, entendeu? Os valores bons, os valores positivos que a gente tem oportunidade de vivenciar e de praticar aqui nessa vida. Que você não adianta você levar uma linha de dinheiro, de dólares, de joias, de ouro, de diamante, nada. Não vai servir para nada, né? Não serve para nada. Você tem que levar as suas virtudes e os seus valores. Isso aí que a gente vai poder carregar grandes e grandes e grandes sacolas. Isso aí a gente deve levar mesmo. Então, que fica bem... É lógico que a gente ouvindo isso, a morte não existe, porque nós somos imortais. A primeiro momento, assim, a gente assusta. Deus, não vou morrer. Então, quem enterrou lá está vivo. Está vivo sim, está vivo em espírito, em ideia, só não tem matéria. Ele não precisa mais da matéria nesse mundo de Deus, entendeu? Nesse plano espiritual. Matéria não é a mesma, é uma outra matéria, mas ele tem os perispíritos, tem outras dimensões, outros aspectos da matéria que é desconhecido para nós aqui ainda, entendeu? Porque a própria ciência não revela, não sabe, alguns não sabem, outros não revelam, ou simplesmente não tem interesse em descobrir as grandes verdades dessa existência nossa. Então, sofra, chore, é necessário, é preciso que isso aconteça conosco, todos nós vamos passar por isso. Todos. Pode perguntar a qualquer pessoa se já teve alguma perda na vida. Dificilmente, ou quase que impossível, é você encontrar alguém que nunca perdeu ninguém. Quer dizer, a família, Deus dá do tataravós, está toda vivinha até hoje. Não tem. Né? Não tem. Então, que a gente possa emanar e vibrar para os nossos, como diz, os nossos mortos, né? Os nossos entes queridos que já fizeram a sua transição, só amor, orações, entendeu? E agradecimento, muita gratidão, para que eles também sejam felizes lá, que eles também conseguem superar esse luto, essa dor da perda, assim como nós também sofremos aqui. Muito obrigada. Dê um like, faça seu comentário, se inscreva na medida do possível, se você gostar. Se tiver que fazer alguns comentários, alguma dúvida, é muito bom também, me ajuda e acrescenta também os pensamentos da gente. A gente vai, cada um colaborando, falando o que pensa, e assim a gente vai adquirindo um pouquinho de conhecimento e de entendimento sobre as coisas. Muito obrigada.
e até a próxima.